Com entrevista, bate-papo, não é isso, Laura? E sorteio de ingresso. Isso. A sua rádio onde você estiver. No meu salário sussurrou, você encontra um pouco mais. O aluguel paguei sozinho e a TV não assina mais. Não durmo na cama, é só no sofá. É que eu me ajeito a pegar no sono. Eu fico revendo saudade. E o quê? Mais desespero, decadência. Nem copo de cerveja mata minha carência. Eu tô pra te dizer que não tá fácil não. Pra mim, pro fígado e pro coração. Decadência, nem copo de cerveja mata minha carência. Eu tô pra te dizer que não tá fácil não. Pra mim, pro fígado e pro coração. O que te revolta? O Thiago Simbora, senhor. Do meu salário só sobrou uns 5 mais. E o aluguel eu paguei sozinho e a TV não assina mais. Não durmo na cama, só no sofá. É que eu me ajeito pra pegar no sono. Nossas conversas fico relendo saudade, mais desespero, decadência. Nem copo de cerveja mata minha carência. E eu tô pra te dizer que não tá fácil não. Pra mim, pro fígado e pro coração. Decadência, nem copo de cerveja mata minha carência. Eu tô pra te dizer que não tá fácil não. Pra mim, pro fígado e pro coração. Decadência, nem copo de cerveja mata minha carência. Eu tô pra te dizer que não tá fácil não. Pra mim, pro fígado e pro coração. Decadência, nem copo de cerveja mata minha carência. Eu tô pra te dizer que não tá fácil não. Pra mim, pro fígado e pro coração. Rádio Transamérica. Voltamos com Transa News, mensagens aqui no WhatsApp, hoje rolando prêmios, nossa enquete bombando, Laura. Olha só, hoje a gente perguntou para as pessoas se a liberdade é uma ilusão. E a Marlene mandou até um trocadilho aqui: não troque a liberdade por ilusão, use a cabeça e não o coração. Olha, inteligente aí a resposta dela. Sensacional. Bom, nós estamos aqui com o Eduardo Vargas, terapeuta holístico, é o nosso convidado de hoje do Transa News. Vamos falar do projeto Ser Livre, projeto de autoconhecimento e descoberta de conflitos internos. Nós vivemos, né, no meio de conflitos. Nosso dia a dia, ele basicamente, ele é pautado basicamente sim, né? Área profissional, área pessoal, enfim. Eduardo Vargas, bom dia. Seja bem-vindo ao Transa News, tudo bem? Ô Paulo, bom dia, um prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Realmente a gente está no meio de conflitos, mas a gente tem que agora enxergar esses conflitos não com essa visão nossa antiga de que seria um problema, algo que impede a gente de desenvolver. Na verdade, conflito na visão do holismo, né? Dos terapeutas holísticos, é mais uma oportunidade de evolução. É mais uma oportunidade de evolução. Nós criamos essa enquete. A liberdade, ela é uma ilusão? Bom, depende o que a gente entende como liberdade, né? A gente, assim, tem... Eu, como trabalho com questões inconscientes e trabalho também com uma questão familiar, com uma terapia familiar, eu consigo perceber que lá, dentro dos sistemas familiares, a gente tem muitas questões que nós estamos de alguma forma presos. Na verdade, a palavra preso nem é a melhor palavra, é vinculados.
E a gente age através desse vínculo inconscientemente nas nossas atitudes e nas nossas escolhas. Então a gente tem uma certa visão de que a gente está livre ou a gente é muito independente. Mas a gente consegue perceber com as práticas que a gente executa e com o trabalho, com os estudos, que isso é um pouco de ilusão. Nós não temos tanta liberdade quanto a gente gostaria e quanto a gente acha que tem. Mas é possível sim você se libertar de algumas amarras, de alguns emaranhamentos aí. O fato de não termos tanta liberdade, de certa forma, acaba bloqueando a pessoa? Ah, com certeza. Na verdade, condiciona essa pessoa a ter um determinado destino, vamos dizer assim. Mas destino no sentido de escolhas. Né? A gente consegue perceber muitas repetições em... o pessoal que está em casa pode fazer uma pequena análise ou pensar um pouquinho. Existem repetições muito comuns nas famílias, é que os filhos executam as mesmas funções no trabalho que os pais, ou têm a mesma profissão, ou os relacionamentos se repetem, ou os fracassos ou sucesso nesses relacionamentos se repetem. Então, essas repetições que a gente vem trabalhando para que a pessoa, na verdade, quando a gente trabalha com esse tipo de terapias aí, uma constelação familiar, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir falar, a gente consegue perceber que muitas vezes as pessoas repetem isso, mas sem ter a vontade de estar repetindo. Né? Elas repetem de uma forma inconsciente, porque a mente ela trabalha com uma programação. Então, eu tenho uma programação interna e tudo que eu enxergo externo a mim, ele tem que fazer sentido com essa programação interna. Então, as minhas vivências, a minha cultura, a forma como é que eu me desenvolvi nos meus relacionamentos, isso tudo vai influenciar como eu vou ser no mundo externo. Então, se essas pessoas conseguem, na verdade, estão imersas ali na cultura familiar e essa cultura tem um processo já antigo aí de repetições, ela aprendeu com esse processo. Então ela aprendeu através desse exemplo das pessoas, do meio onde que ela conviveu e tudo mais. Então ela vai, muitas vezes, repetindo isso de uma forma inconsciente, sem ter escolhas, na verdade. Ela acha que ela está escolhendo alguma coisa, mas existe uma programação interna que dirige o olhar dela para aquela coisa específica. O pessoal mandou mensagem aqui falando um pouco de manipulação. As pessoas acham que são livres, mas na verdade elas são manipuladas, que a gente sempre deve explicação para a família, governo, polícia, serviço. Sim, vivemos iludidos que somos livres, mas na realidade somos manipulados por diversos fatores, em especial a mídia. Essa relação é muito polêmica, né? Porque a gente se julga livre, mas na verdade você não é livre para nada. Essa é a grande verdade. Você deve satisfação para quase tudo na sua vida. A gente, como eu disse, a gente tá dentro de um meio social. Então esse meio social foi criado regras e ordens. Quando a gente está muito longe disso, a gente começa a se sentir não pertencendo a este meio. Então, uma das leis que a própria constelação diz e que eu embaso meu trabalho, que é uma lei do pertencimento, nós temos uma vontade interna de pertencer a todos os lugares, pertencer à nossa família, todo mundo quer ser amado, respeitado e visto. Então as pessoas muitas vezes... Até Deus, né? Muitas vezes... Acima de tudo e, né? Sim. Muitas vezes as pessoas fazem coisas para serem vistas, para serem respeitadas, é o que você está falando. Então elas, na verdade, não são muito espontâneas nas suas próprias vontades e ações. Então, mas isso é um treino, isso é uma educação que vem desde quando nós somos muito jovens. Então, a partir do momento que a gente vai crescendo, essa programação já se estabeleceu. Então, é muito comum mesmo a gente ir repetindo isso, da gente se encaixar num meio para poder, né, se sentir acolhido e aí poder compartilhar com as pessoas. Mas existe uma forma de você ser espontâneo, de você estar no meio e desenvolver uma nova coisa. É isso que é o olhar que a gente tem para esse processo, que é o ser livre. É trazer uma oportunidade da pessoa enxergar que ela não está limitada naquela bolha que ela foi, de alguma forma, criada e estabeleceu todas as suas crenças. Então a gente vai mostrando outras formas de pensar e agir. E aí a mudança dessa visão, né, muda tudo. Quando você muda essa visão interna, você se abre internamente, aí externamente é uma consequência. Rodrigo. Em tempos modernos, falar sobre liberdade é muito interessante, né? Eu li uma matéria recentemente de que a Amazon, a sua primeira loja física, ela não vai ter atendentes, você vai fazer as compras, você vai ao caixa e através de reconhecimento facial eles vão fazer o pagamento e você sai da loja.
Isso no momento em que a gente discute lei trabalhista, acho que a gente já tem que discutir o além disso, né? O que vai acontecer com alguns cargos, com algumas funções daqui pra frente, né? E essa questão de liberdade, a gente, através da mídia, das redes sociais, a gente percebe que existe uma tentativa de manipulação de felicidade das redes sociais, por exemplo. Muito grande. É comum? É um problema dos tempos modernos? É um problema, é uma ditadura da felicidade constante e uma ditadura da liberdade. A gente tem que primeiro entender que nós não somos independentes, né? Para eu estar aqui hoje, para nós estarmos aqui hoje, existem pessoas trabalhando no background ali, tem um pessoal lá na DME trabalhando, nos fornecendo energia. Então nós somos uma rede. A gente tem um limite, essa liberdade que a gente está tratando aqui hoje, ela é mais de escolha. Mas a gente não pode se sentir separado das pessoas. Mas existe sim, nos meios sociais, hoje em dia tem muitas terapias e terapeutas trabalhando e tem essa ditadura da felicidade constante e da liberdade. E isso é um problema muito grande, porque problemas, como o Paulo disse no início do programa aí, todos nós vamos enfrentar. Todos nós. Conflitos, eles são diários e acontecem o tempo todo. Então, na verdade, o que está sendo passado é uma falsa noção de que nós vamos ser felizes o tempo todo. E isso é uma mentira. Porque o ser humano, ele é constituído e ele vivencia diversos tipos de sentimentos e de emoções. Então, a felicidade é uma delas, a tristeza é uma delas, a ansiedade é uma delas. O problema é quando a gente fica preso em uma dessas e não tem essa inteligência emocional para lidar com algo que a gente não encara como uma felicidade. E aquilo que eu disse no início, para mim, as pessoas se sentem muito mal, se sentem muito tristes, muitas vezes, porque não conseguem enxergar naquilo de mal que está acontecendo com elas algo que pode prepará-las futuramente para, se de novo esse conflito aparecer, elas têm uma disponibilidade melhor e uma facilidade maior de transpô-lo. Muito bem. Seguindo aqui com o Transanews, mensagens. Laura, estão chegando mensagens. O que você vai fazer? Eu leio essa Pode mesmo? ser, pode, claro, A leia. verdade é que a Lu manda um alô, curto muito vocês, Messias de Guaxupé. Olha onde a gente tá, hein? Guaxupé, pessoal. Pessoal do Facebook, Silvio Ramos, Luara Salles, Raquel Vieira, Ana Clara, Israel Mendes, o Ismael, a Márcia. E aí tem um recadinho aqui. Sami Marcos de Oliveira, quero a música Mala é Falsa, do Felipe Araújo, fazendo um elogio pra Laura, ela tá linda. Obrigada. Vamos massagear o ego de Laura. Ela está obrigada. linda. É o Sami Ó, vai arrumar Marcos de encrenca com o Oliveira. Rodrigo. Isso. Arrumou encrenca, pronto. Você está linda. É ele que obrigada. tá com a namorada no Facebook, na foto do perfil. Deve ser. Rodrigo Só pra sempre colocando uma intriga ali no Aí, ó, meio, já né? tá tolhendo a liberdade do rapaz de fazer elogio. Ai, meu Jesus. Vamos pro intervalo? Manda mensagem aqui no finalzinho do Transanews. Tá rolando hoje convites. Hoje tem 2 pares de ingressos pro Centerplex Cinemas. 2 pares de ingressos para o Centerplex Cinemas. A gente volta daqui a pouco. Até já. Transamérica 11:20. Com a gente no Transanews que tá bombando nessa sexta-feira. A sua rádio onde você estiver. Transanews. Olha, se não está feliz com a sua profissão, tem uma dica importante para você. Quer mudar ou aumentar a sua oportunidade no mercado de trabalho? Conheça o Claretiano aqui em Poços de Caldas. Cursos de segunda graduação em menor tempo, cursos de segunda licenciatura em 1 ano, formação pedagógica em 1 ano e 1 ano e meio. Tem também bacharel em educação física em 1 ano e meio. Acesse claretiano.edu.br. Claretiano, grande parceiro aqui do Transanews. Seguindo... Posso ler mensagem? Deve. O pessoal tá filosofando aqui no grupo. Opa! Eu acho que o Diego mandou que essa liberdade que vivemos é totalmente falsa. Para morar, precisamos pagar impostos. Para andar de carro, precisamos pagar documentos. Para viajar, precisamos pagar pedágios. Não podemos deixar nossos bens sem proteção que nos roubam. Enfim, tudo é pago. A liberdade é ilusória. Olha, é mais ou menos assim, Eduardo Vargas? Nessa visão dele aí, sim. E como a prisão também, ela é ilusória. Se a Aí gente olha entra pro aqui outro a lado- mensagem do Pablo. Bom dia, pessoal do Transanews. É minha primeira participação no programa. Sobre a enquete, acredito que temos uma falsa sensação de liberdade. Todos nós somos prisioneiros de algo ou alguém, ou até de nós mesmos. No começo da nossa conversa, o Eduardo citou uma coisa bacana, que é a questão da família. E às vezes isso até mesmo acaba ditando ali o rumo, até mesmo da vida profissional da pessoa. com certeza. Você citou aí, às vezes o pai é advogado e o pai quer e sonha que o filho seja advogado, jornalista, médico e por aí vai.
essa pressão, né, que a família exerce, o pai e a mãe exerce sobre o jovem ali, de certa forma também acaba atrapalhando a vida dele. Cerceando a liberdade de Não escolha é? dele, sim. Nós temos o vínculo com pai e mãe, é um vínculo muito forte, né? É o Sim. vínculo primário, né? É Sim. a primeira relação que a gente tem com uma pessoa no mundo, quando você chega no mundo. E desapontá-los é algo muito difícil para os filhos, a gente consegue Poxa. perceber. Falar não para os pais dói o coração. Mas a gente tem que entender também que os pais têm que entender que os filhos não são uma... como eu posso dizer? Os filhos não são dos pais, né? Os filhos são do mundo. Então os pais têm que ter esse entendimento também para poder liberá-los. O pai, é lógico que ele vai querer sempre o melhor pro filho. E os pais tendem a colocar uma projeção do que eles não conseguiram ser Sim. para que os filhos sejam, né? Sim. Aí já vem toda aquela carga de Que é uma outra cobrança. cobrança também. Muito grande. E aí o filho que ama os pais demais, não quer desapontá-los, começa a seguir certos caminhos que para ele não fazem muito sentido. E aí, se um dia esse filho não consegue ser o que o pai espera, vem aquela frustração. E tem muita gente que não sabe lidar com esse tipo de frustração. Não, né? não sabe mesmo. E vai vir a frustração com Sabe certeza. que eu conheço uma família que tinha uma criança, hoje acho que ele tá com 11, 12, e todo mundo colocava toda a expectativa em cima daquele menino. Ah, que o fulano é inteligente, ele é o mais inteligente da turma, ele tá à frente de todo mundo, como ele é lindo, como ele é isso, como ele é aquilo. O dia que esse menino tirar uma nota baixa, ele vai se matar. É um peso Ele muito se grande. tranca no quarto e dá um jeito, não é? Isso, é um peso muito grande, né? As pessoas... Uma criança, quando nasce, tem essa expectativa, é um peso que ela não consegue carregar. A gente consegue carregar o peso da nossa própria vida. Se a gente começa a vivenciar a nossa experiência de vida aqui, querendo agradar o outro, querendo fazer algo pro outro, você está vivendo uma vida sua, mas carregando sonhos dos outros. Então é um peso além. Então essa criança, com certeza, ela carrega, se for todo mundo... Isso acontece muito quando é a primeira criança na família, né? Aí todo mundo vira, olha para aquela criança e tem esse amor e todo mundo quer saber dela e acha ela muito Na verdade, inteligente. você tá criando um monstrinho, né? De repente exato. vai virar um adulto monstro. Isso, e na verdade vai ser muito difícil para essa criança conseguir chegar no próprio caminho, porque ela vai sentir muitos elogios e tal, então ela acaba tendo essa pressão de querer, tem que agradar para todo mundo, ela vai ter que ter uma força muito interna depois que se desenvolver, se tornar adulto, para poder fazer as próprias escolhas e seguir o próprio caminho. E essa é uma atitude que todos têm que ter. Como a gente falou que os pais têm essa pressão, mas nós também temos que ter essa força de romper com os pais. Chegar e falar, né? Poxa, Isso. ó, não dá. Romper no bom sentido. Romper no seguinte, nessa questão que você falou, ó. Eu entendo que você quer o melhor pra mim, mas eu não me sinto acolhido por essa escolha. Todo mundo passa, será, por essa etapa? Eu sei claramente quando foi a minha, de chegar e falar, olha, a partir de agora chega. Até aqui eu fui exatamente o que todo mundo quis, o que todo mundo falou. A partir de agora eu vou fazer um pouco do jeito que eu acho que tem que ser feito. Você, Laura Tassinari. Ô, Laura, toca aqui. Você foi uma acima da média. Eu sei, a minha fase dessa foi 2015. 2015? Foi 2015 recente. pra 2016, Foi eu tive recente. uma conversa com a minha mãe dentro do carro. E como é que você Lembro, se cara. sentiu depois disso? Quase ficou sem falar comigo. Falei, então quer dizer que agora vai ser assim? Você por você e todo mundo que se dane? Falei, não. Você, eu por mim. Quem quiser vem junto, quem não quiser não é obrigado. Perfeito. Sim, Essa vai. força é o que a gente tenta trabalhar com as pessoas também, para elas terem essa força. Essa libertação seria Exatamente. Essa libertação. isso? É uma libertação. Isso, porque ela se libertou de todas essas pressões e todos esses caminhos que as pessoas queriam que ela desenvolvesse. E ela falou, não, pra mim isso não dá, eu tenho uma outra visão de mundo, os tempos são outros. Porque a gente também tem que ter esse discernimento, né? Que o tempo dos nossos pais eram as coisas funcionavam de um jeito, os tempos dos nossos avós eram outros, funcionavam de outros jeitos, mas a educação ela vai sendo passada. O pai aprendeu com o avô o que é criar uma criança. E aí ele acaba repetindo com o filho dele, mas os tempos também estão mudando. Então a gente tem que ter essa adaptação. Hoje é muito rápido, cada vez mais rápido, né? Com essa Muito tecnologia rápido. e mídia social, nós estamos aqui ao mesmo tempo no rádio, na internet, na E TV. antigamente a gente era criado com muita proteção, Era né? muita Era um ambiente proteção. muito protetor. Você não podia fazer isso. Pai e mãe criavam a gente bem fechada ali pra, nossa, que nada te aconteça. E não tínhamos tanto acesso como os jovens têm hoje também. Hoje eles têm muito mais acesso à informação, a textos, por exemplo, falando sobre temas como esse. Né? A juventude de hoje ela é mais... Poderíamos dizer, Eduardo, que ela é mais bem resolvida? Seria isso? Olha, Paulo,
Eu acho que nós estamos num momento de transição, que nós estamos aprendendo a lidar com essa quantidade de informação ainda. O que eu vejo, como a gente estava falando aqui, até falando com o Rodrigo antes, dessa cultura da liberdade excessiva, da felicidade constante, a gente ainda está tendo muita informação e a gente tem que ter muito cuidado para poder filtrar aquilo que realmente vai trazer um benefício para a gente. Então, eu acho que, apesar da internet estar aí já tem um tempo, mas nós ainda estamos engatinhando, sabendo lidar com isso e separando ainda o que realmente pode trazer algum benefício para nós, aquilo que pode atrapalhar. Então, eu não digo que as crianças hoje, as gerações futuras vão sim cada vez mais estarem preparadas para lidar com isso, porque o mundo nós estamos virando o mundo, né, o mundo virtual, tá todo mundo com o celular na mão e tal. É uma forma legal porque antigamente você ficava preso porque você não tinha informação. Hoje você tem informação demais, mas também é preciso separar o joio do trigo ali. Senso, né? Tem que ter esse bom senso, com certeza. Olha, a JC Pisos e Revestimentos tem a maior e a mais completa linha de porcelanatos da região. É JC Pisos aqui em Poços de Caldas, atendimento para Poços, aqui para o estado de São Paulo também, sul de Minas Gerais. Ligue lá na JC. Seguinte, você está construindo, está reformando a sua casa, liga na JC Pisos 3713-7004 para maiores informações. Então faça uma visita ali na rua Vereador João de Siqueira Loyola 411, no Campos Elíseos. JC Pisos, parceiraça aqui do Transanews. Tem um ditado aí que é igual gratidão, né? Brotou aí de uns tempos pra cá, que é tudo posso, mas nem tudo me convém. Rodrigo ama gratidão. Realmente a gente tem que ter o bom senso, né? Pra saber que você pode tudo, mas não é tudo que vai te deixar numa situação, vamos dizer, confortável com você mesmo, né? E tem uma frase que eu gosto demais: a vida é feita de escolhas, né? Então, toda escolha tem uma renúncia. E a vida também, ela nos dá garantia de nada. Ela só nos apresenta possibilidades. A música do Charlie Brown Jr. com a Vanessa da Mata fala: nossas escolhas vão dizer pra onde iremos. E é um fato, né? Exatamente. Suas escolhas, você tá delimitando ali o que vai ser feito de você ou não. Essa é uma visão, assim, que eu embaso meu trabalho da autorresponsabilidade. Então, o lugar que a gente se encontra agora, ele vem de escolhas que nós fizemos aí pra trás. Aí a gente volta lá no início da conversa. Às vezes essas escolhas que nós fazemos não são necessariamente aquilo que a gente queria fazer. Mas aí a gente tem liberdade para mudar de opinião. Eu acho fantástico. Com certeza. Pra mim, a melhor característica do ser humano é poder mudar de opinião. Não, perfeito. A gente é mutável o tempo todo. Já diria Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Nossa, eu acho que é um sinal, assim, violento de evolução. Você poder mudar de opinião. Falar, aquilo que eu pensava antes realmente não tá legal. E um exemplo magnífico de que você também abandona o orgulho, né? De estar certo o tempo todo, de não poder mudar. Então, o que as pessoas vão pensar de mim se ontem eu falei, hoje eu tô falando outra coisa diferente? Na verdade, é isso, exatamente isso aí. A vida é cíclica, nós somos cíclicos, nós não pensamos... Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que a gente não tá o tempo todo no mesmo lugar. Se nós tivéssemos a visão de uma criança de 10 anos, ou quando a gente era adolescente, aquelas escolhas que a gente pensou em fazer lá naquele tempo, se a gente tivesse feito mesmo, onde a gente estaria hoje, né? Então a gente vai evoluindo. Eu não sou o mesmo de ontem, nós não somos os mesmos do início do programa, já conversamos, trocamos ideias, então é isso mesmo. Cada vez mais a gente vai ampliando essa visão, abrindo essa nossa consciência para ter um entendimento maior das coisas. Agora eu vou partir para um outro lado, a gente volta a falar aí da liberdade. Tem muita gente que se apoia nesse conceito de liberdade, eu amo a minha liberdade, para poder não ter apego, não ter responsabilidade afetiva, não ter responsabilidade familiar. Né? Literalmente. Acho que responsabilidade com os outros, principalmente. Sim. Consigo é importante, mas com os outros também. Ultimamente as pessoas andam muito individualistas, né? Pensando só em si mesmo e largando aquele rastro de destruição por onde passa. Isso é uma falsa ideia de ilusão, de liberdade, né? É uma ilusão, assim, eu me apego nesse negócio de eu sou livre, eu amo a minha liberdade, eu vou seguindo. É uma ilusão que em algum momento as consequências desses atos vão se apresentar, né? É aquilo que a gente falou, a escolha, ela traz uma consequência. Então eu escolhi ir por esse caminho, e aí quais são as consequências disso? Eu vou conseguir firmar vínculo com as pessoas? Não vai. Eu vou ter amigos próximos que estão... Eu estou dividindo com as pessoas uma parte da minha vida. A verdade é que eu acho que uma pessoa dessa, ela passa pela vida... Eu ouvi isso dessa mesma pessoa que ama a sua liberdade, que é uma pessoa solitária, que passa pela vida dos outros deixando uma marca. Mas vai ser uma coisa muito superficial, né? Se ele não consegue estabelecer uma relação mais profunda com ninguém. Nós somos seres sociais, né? A gente tá aqui para vivenciar e trocar o tempo todo com as pessoas. E trocar não é só receber.
É eu dou Isso é e eu recebo. importantíssimo. Né? É equilíbrio entre dar Esse negócio e de receber. que você tem que fazer as coisas pros outros sem esperar nada em troca. Nas relações afetivas não existe isso. Não, é. Ninguém dá amor sem esperar pelo menos um pouco de reciprocidade, de respeito, de consideração de volta. Com né? certeza. Todos nós temos algumas necessidades. E a gente, quando entra numa relação, eu tô falando de relacionamento afetivo, quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que entender que a outra pessoa também tem essas necessidades. E as pessoas geralmente se juntam porque enxergam que o outro tenha algo para lhe dar. É isso, a gente não tá falando só de relacionamento entre casais, Não, né? Vamos falar de relacionamento amizades interpessoal, também. todos isso. eles. Todos eles são embasados na troca. Até a relação entre pai e filhos, ela tem uma troca ali. Os pais dão mais para os filhos do que os filhos dão mais dão para os pais, né? Porque os pais vieram antes, tem essa possibilidade, criam os filhos, ensinam eles a andar, falar, comer, se defender. Então, em todas as relações humanas existe a troca. E essa troca tem que estar equilibrada para essa relação estar muito boa. É aquela questão, você tem um amigo que só você tá ali, todas as vezes que ele tem um problema, você vai lá, ajuda e faz um monte de coisa. Como é que você se sente? Vai chegar uma hora que você vai fazer alguma coisa e ele fala, não posso e tal, é um dia que você precisa dele. Então, a gente enxerga aí que não tem um equilíbrio. Você tá muito disponível e qual que é a disponibilidade dele para você? E isso vai gerar dentro de nós, com certeza, uma mágoazinha, uma raivazinha. É aquele sentimento ruim, né? De, tipo, parece que eu tô sendo usado. Tipo isso. Exatamente porque existe um desequilíbrio. Puxa vida, eu esperava mais, eu queria Eu mais. nem esperava mais, eu esperava que a pessoa fizesse por mim mesmo que eu faço por ela. Isso aí vem a decepção também. Bom, ele foi nosso convidado de hoje, Eduardo Vargas, terapeuta holístico. Bacana demais esse bate-papo. O fato é, Eduardo, que nós Tô fazendo estamos uma sempre... terapia aqui. Fizemos uma terapia, uma rápida terapia, né? Uma consulta aqui com o Eduardo e o ser humano, ele vive, né, na verdade, né, nessa busca constante, né, da tranquilidade, da felicidade. É assim que é a nossa vida. Valeu pela presença, Eduardo. Sucesso pra você. Obrigado por participar aqui com a gente. Ô Paulo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Laura. Chico tá aqui também, muito obrigado. Eu queria passar as redes sociais, posso? Claro, Pode. fica à vontade. Se vocês quiserem, é Facebook, Instagram, YouTube, qualquer uma das. É @soulivremente. Sou Livremente, tudo junto, e o site é soulivremente.com.br. @soulivremente no Instagram, no Face, procura lá pelo Eduardo. Bacana, sucesso. E amanhã tem evento aqui em Poços, viu? Fala aí. Workshop de relacionamentos afetivos com o olhar da constelação familiar, amanhã, sábado, começa às 9 horas. Entra na página do Face, na aba Eventos, que você vai ver todas as informações lá. Muito obrigado mesmo de estar aqui, viu? Valeu, A gente sucesso. que agradece. Um abraço, a gente volta daqui a pouco com a parte final do Transa News, mais notícias e, claro, o sorteio. No finalzinho do Transa News rola sorteio e a gente conta pra vocês daqui a pouco os ganhadores. Até já. Transamérica 11:39.